Muitas são as receitas de bolo que levam polvilho, mas não é todo mundo que se agrada com o sabor, o que levanta a pergunta: como substituir polvilho doce? Assim como outros tipos de amidos, o polvilho desempenha um papel crucial quando utilizado, tornando uma substituição que deve ser bem trabalhada. Afinal, ninguém gosta de bolo ressecado ou sem textura nenhuma, não é verdade? Pensando nisso, as dicas que separei vão ajudar você a encontrar o melhor caminho para equilibrar as receitas na medida certa. Vamos conferir? Eu sou a Aline Araújo e você está no canal Bolos para Vender. Ao utilizar apenas o termo polvilho, acabamos esquecendo de analisar o que realmente é esse ingrediente. Dessa forma, o polvilho nada mais é do que o amido da mandioca, ou como é muito encontrado, a fécula da mandioca. Isso quer dizer que o polvilho possui as mesmas funções que qualquer outro amido, claro, em sua devida proporção na receita. Ao dar liga, maior estrutura, consistência e maciez à massa, o polvilho é ideal, mas pode ser facilmente substituído. Sendo assim, você pode trocar pelo amido de milho, que é a tradicional maisena, farinha de trigo, farinha de batata, farinha de coco, farinha de linhaça, farinha de aveia, entre muitas outras que você encontra no mercado. E quando falamos em farinha de trigo, a substituição pode ser aproximadamente de 1:1, ou seja, uma xícara de chá tem a mesma equivalência. O mesmo funciona para o amido de milho. Contudo, você tem que considerar as propriedades e características do ingrediente escolhido. Por exemplo, a farinha de trigo oferece mais elasticidade do que o amido de milho ou o polvilho doce. Já a maisena consegue entregar mais maciez às receitas, resultando em bolos bem fofinhos e deliciosos. Já por outro lado, a farinha de aveia, que também é uma opção válida e bastante saudável, exige uma quantidade um pouco maior no bolo. Saber dosar as novas combinações de ingredientes é essencial para que o bolo não fique solado, maçudo ou seco. Quer uma dica de ouro? Já que você está pensando em substituir o polvilho doce, experimente colocar farinha de trigo em conjunto com amido de milho. Com isso, você cria a mistura ideal para o bolo, que é a elasticidade na massa, estrutura ideal, maciez e textura aveludada. Certamente vai combinar muito bem com aquele cafezinho da tarde. E para que a quantidade seja na medida, substitua 1/3 da quantidade de farinha de trigo por amido de milho, ficando assim em uma receita com 300 gramas de farinha. 200 gramas de farinha de trigo sem fermento e 100 gramas de amido de milho. Essa dica levará você ao famoso bolo que somente confeiteiras de antigamente sabem fazer. E o que fazer para não errar na hora de trocar um ingrediente pelo outro? O primeiro passo é entender como cada farinha e amido se comportam em uma receita de bolo. Muitos especialistas sugerem que a receita de bolo simples leve mais de um tipo de farinha, pois além de enriquecer o valor nutritivo e saudável, facilita no preparo. Basicamente, temos 3 categorias ou funções que representam bem o que cada ingrediente oferece à receita. São eles: farinhas que dão estrutura e formam uma base. A função primordial da farinha, seja ela de trigo, de arroz ou de castanhas, é justamente criar a estrutura necessária para suportar o crescimento da massa. Isso sem contar que auxiliam e previnem que o bolo fique embantumado. Confira alguns exemplos de farinhas para mais estrutura: arroz integral, amaranto, grão de bico, milho, quinoa, aveia, sorgo, linhaça, coco, castanhas e chia. Farinhas que trazem umidade. São ingredientes com teor mais alto de gordura, responsáveis por deixar o bolo molhadinho e evitar que a massa resseque. Tais como farinha de psyllium, amido de milho, amido de mandioca,
fécula de batata, farinha de araruta e farinha de chia. E uma dica extra: vale lembrar que cada um desses ingredientes deve ser dosado especificamente para sua receita. Por exemplo, o psyllium pode ser incorporado em receitas de bolo low carb e em poucas colheres ou misturado a iogurtes naturais. Farinhas que dão a liga necessária. A propriedade que dá liga é crucial para que os ingredientes se tornem homogêneos. Como boas opções temos farinha de aveia, de chia, o psyllium, farinha de mandioca e batata, além do amido de milho. Bom, independentemente do propósito pelo qual pretende trocar o polvilho, reuni alguns exemplos de bolos saudáveis, funcionais e com ótimos substitutos para acertar na sua receita. Então confira agora 4 opções de bolos para substituir o polvilho doce por outras farinhas. Bolo de banana com aveia e canela, bolo de chocolate com farinha de chia e cacau em pó 100%, receita de bolo de maçã com farinha de coco e aveia e receita de bolo de nozes com farinha de amêndoas e farinha de coco. Deixa eu te perguntar, e se você tivesse um guia para orientar você com precisão, especialmente na importante etapa de substituição de ingredientes? Afinal, o menor descuido ou uma colherada a mais pode colocar a receita em risco, não é mesmo? Se você se interessar, recomendo muito que conheça o curso de bolos caseiros profissional. O curso funciona como uma bússola para quem quer se tornar referência no preparo de bolos e receitas fantásticas. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, espero muito que tenha gostado das dicas de hoje. Aproveite e já deixe seu like aqui pra gente, ele é muito importante para o canal. E caso ainda não seja inscrito, já se inscreva e aperte no sininho para ficar por dentro de tudo. Agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.